Társila. O meu é André. Nós moramos em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É uma alegria estar aqui participando do CONACAT, nesse ano com o tema Sempre Família. O nosso tema é Castidade Conjugal, o segredo para um matrimônio feliz. Que a gente queria partilhar um pouco das nossas experiências com vocês sobre esse tema. E assim, falar de castidade conjugal, a gente tem que começar falando primeiro sobre dois outros assuntos, que é o sexo e a castidade. O que é o sexo no projeto de Deus? Bom, Deus fez o homem para amar. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então nós somos criados do nosso mais profundo do nosso ser para amar. E nós nos realizamos amando. E o que é o amor? O amor, ele é a doação total de si mesmo. A igreja usa essa expressão, não é? Dom total de si mesmo. Ou seja, eu me dou tanto ao outro que eu chego a me tornar um dom para o outro. E a relação sexual, ela vai entrar como que uma coroação dessa doação total. Eu me dou tanto ao outro, eu torno-me um dom para o outro, que eu chego a dar até o meu próprio corpo em amor a outra pessoa. Exatamente. É por isso que o sexo no plano de Deus só cabe dentro de um contexto de matrimônio, né? Porque o matrimônio é um compromisso já selado diante de Deus, de uma entrega total, fiel, total, livre, por toda a vida. Um compromisso selado e sacramentado. Então, sabendo, né, basicamente, o que é o sexo no plano de Deus, a gente pode partir para o que é a castidade, então. Bom, a gente pode começar dizendo que ela é uma virtude, ela é uma graça concedida por Deus e ela é nada mais do que a aprendizagem do domínio de si. É todo um processo, é todo um exercício para que nós consigamos ordenar aquilo que dentro de nós está desordenado, que são as nossas paixões. A castidade é saber amar. Amar dessa forma, de se doar inteiramente ao outro. Então, é todo um processo de arrumar a casa. Os nossos desejos, graças ao pecado original e à consequência do pecado original, se desordenaram, muitas vezes gritam muito alto, né, na nossa vida e nos fazem pecar. Então, a castidade é essa virtude que vem ordenando. A nossa razão é iluminada pela fé, que nós conhecemos pela vontade de Deus. Então, essa razão comanda a nossa vontade e, a partir de uma firme vontade, eu ordeno os meus desejos. Eu ordeno para que eles me levem para o bem e não para o pecado. A gente tem um documento muito interessante que se chama Sexualidade Humana, Verdade e Significado. Ele foi publicado pelo Pontifício Conselho para a Família. E no número 17, ele tem uma definição belíssima de castidade, onde ele diz: a castidade é a afirmação cheia de alegria de quem sabe viver o dom de si, livre de toda a escravidão egoísta. Então, assim, para começar, a castidade, ela é a afirmação. Ela não é uma negação. Ela não é um monte de não pode isso, não pode aquilo, mas ela é uma afirmação, ou seja, eu desejo me dominar, eu desejo ser casto, eu desejo ser dono de mim mesmo, conseguir tomar as minhas próprias decisões. A castidade, ela não é um grande não ao sexo, como muitas vezes as pessoas pensam, mas a castidade é um sim ao amor. Ela é um grande sim, que, claro, comporta renúncias, comporta muitas vezes duras lutas, duras penas, um caminho árduo, mas que vale a pena, porque nos conduz ao verdadeiro amor, nos conduz para aquela realização do nosso ser, aquilo que nós fomos chamados a viver. E aí depois, ela é cheia de alegria, é uma afirmação cheia de alegria, ou seja, no começo da vivência da castidade, quando a gente é adolescente, né, os impulsos ainda estão à flor da pele, aquela coisa louca, e também por todo o contexto de mundo que a gente vive super sexualizado, pode ser um fardo e muitas vezes uma missão que parece até ser impossível de se viver. Mas com o tempo, conforme ela vai se tornando uma virtude, conforme você vai adquirindo, não é, essa graça realmente da castidade, ela vai começando a se tornar uma alegria. Deixa de ser um fardo e começa a se tornar uma alegria. Você se alegra porque é casto.
você fica feliz. Ela te dá, de certa forma, um prazer, não um prazer carnal, mas um prazer espiritual, um bem-estar, traz uma paz. Uma alegria, né, que só Deus pode trazer. E aí a frase termina, a castidade é a afirmação cheia de alegria, de quem sabe viver o dom de si, livre de toda escravidão egoísta. Ou seja, de quem já conseguiu essa façanha de se autodominar e de não mais ser conduzido pelos seus impulsos. Ou seja, eu não quero fazer isso agora, eu não faço isso agora. Por mais que a minha carne peça, os meus instintos já estão enfraquecidos perto da minha razão, que foi fortalecida pela minha fé, pela minha vida de oração, por essa busca desse autodomínio. E assim nós vamos nos humanizando. Os animais são totalmente dominados, escravos dos seus instintos, né? Porque eles não são seres racionais, mas nós somos. Né? Nós somos seres imagem e semelhança de Deus. Então temos essa capacidade sim, de através da castidade, ter uma ordem, né? Um equilíbrio na nossa vida e não nos tornar escravos. Porque quem é escravo não é dono de si mesmo. Né? É escravo dos seus próprios instintos. Então quem é escravo não pode se doar. Não se pode se dar aquilo que não se tem. Então se eu não me domino, se eu não me tenho, eu não posso me doar para o outro, porque eu sou escravo dos meus instintos. Muitas vezes se confunde, quando se fala castidade, que ela se restringe à vida de solteiros, noivos, namorados, e aí casou, pode-se ter relações sexuais, acabou minha vivência de castidade. E não é bem assim. No parágrafo 2349, o catecismo ele vai nos dizer: as pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Ou seja, a castidade que a gente vive no nosso namoro ou quando é solteiro, ela nada mais é do que um caminho que a gente traça, uma construção de autodomínio, de autoconhecimento, que vai ter o seu ápice dentro da vida matrimonial. Quando eu consigo já com esse autodomínio, viver então de forma plena a minha sexualidade. A forma de se viver a castidade conjugal, não é? Ela tem diversos aspectos, mas a gente separou aqui 3 aspectos para estar falando nesse vídeo. 3 aspectos que a gente acha que assim, mais importantes ou mais aparentes, não é? O primeiro deles é a fidelidade. Dentro da vida matrimonial, nós somos chamados a um amor total. E o amor supõe fidelidade. A fidelidade é uma atribuição do amor. Né? Todo aquele que ama é fiel. Né? Nas Sagradas Escrituras temos tanto a expressão Deus é fiel, como Deus é amor. Porque a fidelidade e o amor estão sempre juntos. Existe até uma frase muito bonita de um sacerdote chamado Xavier, que ele diz no seu livro que se chama Fidelidade: a ninguém que saiba amar é necessário ensinar fidelidade. Ou seja, quando se ama, automaticamente se é fiel. A infidelidade ela se consuma, não é, no adultério. Quando um homem ou uma mulher trai, tem relação sexual com outra pessoa. Não é? Mas ela não se restringe a isso. Não é? A gente tem que tomar muito cuidado com as brechas que a gente abre, não é? Até que se chegue lá. Ninguém trai da noite para o dia. Pelo menos não um casal que se ama. Um casal que está buscando viver o seu matrimônio. Não vai trair da noite para o dia. São várias brechas que vai se abrindo ao longo dos anos, conforme vão se passando, não é? Que permite que se crie uma situação que pode sim levar ao adultério. Então é preciso vigiar desde antes. Primeiramente com a imaginação. Principalmente os homens, não é? Tem, às vezes, por todo um histórico de promiscuidade e até mesmo de pornografia, não é? A mente ela fica tão poluída que o homem muitas vezes ele se perde nas suas próprias imaginações, desordenadas, muitas vezes pervertidas, com pessoas próximas, com pessoas distantes, mas é preciso tomar muito cuidado com o que a gente imagina. Aprender a controlar a nossa imaginação, para que isso não vá ferindo o nosso coração, ferindo a nossa pureza. E um outro ponto, né, de que se exige vigilância é a questão da modéstia. A modéstia no trato, a modéstia no olhar.
A imaginação nos conduz a pensamentos desordenados. E a imodéstia também. Se muitas vezes você trata de forma inadequada uma pessoa casada do outro sexo, uma pessoa solteira do outro sexo, se você não assume uma postura, né, muitas vezes um pouco mais reservada, mais respeitosa, ainda mais respeitosa de quando você era uma pessoa solteira, isso pode abrir algumas brechas. A modéstia no olhar, a modéstia no conversar, né? A intimidade, o grau de intimidade que se tem com alguém. A modéstia no tocar, nos tipos de abraço, tipos de beijo. Exatamente. Tudo isso são pequenas coisas, né? A gente não está falando de ser frio com as outras pessoas, de forma nenhuma. Mas devemos ter cuidado com a nossa postura. Devemos vigiar a todo momento a nossa postura, tendo a consciência de que agora somos um com o outro. Somos uma só carne. E por isso é preciso ter zelo com esse relacionamento, com essa relação. Então, essas brechas precisam ser vigiadas para que não sejam abertas. Até porque, assim, ela pode não te levar a um adultério consumado, mas ela pode te levar a um adultério no coração. Não é? Que é quando você começa a desejar a outra pessoa, ainda que você não tenha, vamos dizer, a coragem de trair a sua esposa, não é? Fisicamente, ou o seu esposo, mas ela pode te levar a um adultério de coração, que é quando já não é mais uma tentação ou simplesmente uma imaginação, não é uma fantasia sexual, mas já é um desejo, né? Você já olha para aquela pessoa e você já começa a desejá-la trair, por mais que não venha trair. Mas se você já deseja aquela pessoa, é como Jesus disse no seu evangelho, né? Quem olha para uma mulher com um desejo de possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Então a fidelidade é isso, é uma expressão do amor, mas a gente tem que tomar muitos cuidados para que ela seja sempre preservada e não conduza a pecados realmente graves que destroem as famílias. Nós vemos tantas famílias destruídas pela infidelidade e muitas vezes porque não se tomou as devidas precauções desde antes, né, do tempo de namoro e de casados. Ou seja, primeiramente a castidade conjugal supõe a fidelidade. Um segundo aspecto seria a justa moderação. O que é isso? Deus criou o sexo, verdade. Deus criou o prazer sexual, verdade também. E por isso é justo que os esposos gozem desse prazer e até mesmo busquem esse prazer. O Papa Pio XII, certa vez ele disse, não há nada de mal nisso, né, em desfrutar do prazer, porque foi próprio Deus quem criou. Porém, desde que nós estejamos dentro dos limites de uma justa moderação. Ou seja, de todo um bom senso, guiado pelo Espírito Santo, que nos diz, dentro do nosso coração, aquilo que convém ou não. Muitas pessoas fazem, né, com muita curiosidade, aquela pergunta, depois do casamento, vale tudo? Pode-se fazer tudo com a minha esposa, com o meu esposo? Essa pergunta já esconde nela própria algo desordenado. Por quê? Dá para se ver quando você tem essa dúvida no seu coração que você não faz a mínima ideia do que é o sexo, que a gente falou lá no começo. E ainda mais, o sexo dentro do matrimônio, ele ainda ganha um up espiritual. Por quê? O matrimônio, depois de Cristo, foi elevado a sacramento. Isso significa que existe a presença de Deus. Então, quando você, um homem, faz sexo com a sua esposa, ele nada mais está fazendo do que renovando a sua aliança com a sua esposa. Aquela aliança que foi selada diante do altar de Deus. Ou seja, quando ele se deita com a sua esposa para ter uma relação sexual, esse ato é sagrado. Esse ato é abençoado por Deus. Deus se faz presente durante aquele ato. E aí, com essa consciência, não é? Eu consigo me abrir à graça de Deus para que Ele possa me iluminar sobre o que é bom e o que não é. O que convém e o que não convém. E o segredo para a justa moderação é a gente sempre se perguntar e refletir quais são as motivações que me levam ao ato conjugal. Se essas motivações estão corretas, estão ordenadas, ou se elas provêm de um egoísmo, ou se elas provêm de uma busca simples pelo prazer. O que está me motivando a levar ao outro? Será que é o meu desejo pelo prazer? Será que é o meu desejo de dar prazer para o outro? Talvez para compensar uma falta de amor, compensar uma falta de cumplicidade,
não é? E eu vejo que o outro está um pouco infeliz e eu quero, a partir do sexo, a partir desse prazer, dar essa alegria como uma forma de compensação? Será que é um histórico de uma promiscuidade, de uma vida de pornografia, não é? Ou é o próprio Espírito Santo? Porque sendo o sexo, não é, a renovação de uma aliança sacramental, é muito natural que para um casal católico, não é, o Espírito Santo seja a motivação sexual. Ele vai conduzir até o outro, ele vai dar a inspiração e o desejo sexual. E é muito bonito isso, porque como temos essa vida no Espírito, também no campo sexual, né, viver segundo o Espírito em todas as áreas da nossa vida, é sempre novo. Né? A fidelidade entra aí. Você pode passar a sua vida toda com aquela mesma pessoa, né? 20, 30, 40, 50 anos com aquela mesma pessoa, tendo relações somente com aquela pessoa, porque você é fiel, mas nunca é desgastante, nunca é monótono, nunca você vai sentir o desejo de recorrer a elementos externos e coisas que não convêm, né, na sua relação sexual, porque você está achando chato, porque você está achando ruim. O Espírito Santo, ele vai renovando, ele vai fazendo dessa renovação da aliança uma alegria e um sustento para o casal. Quando se vive a castidade conjugal, o sexo deixa de ser algo simplesmente sensível, carnal, e ele torna-se espiritual. E aí ele é elevado. Exatamente. Se prova um pouco, né, da alegria espiritual, dessa alegria em Deus, porque se faz uma renovação de aliança, uma liturgia, né, sacramental durante o ato sexual. E aí se vive em todos os momentos da nossa vida na presença de Deus. Isso é maravilhoso, isso é fonte de graças para o matrimônio. É realmente um elemento chave para um matrimônio feliz. Então, a castidade conjugal também supõe a justa moderação. E o terceiro aspecto que a gente queria falar aqui da castidade conjugal é a abertura à vida. Esse tema é amplo demais, não dá pra gente abordar ele aqui e a gente vai só passar por ele, não é? O que seria essa abertura à vida? Fere gravemente a castidade conjugal qualquer tipo de contracepção. O amor é fecundo. E a fecundidade do amor conjugal são os filhos, não é? Mas aí entra, algumas pessoas se desesperam quando escutam sobre abertura à vida, né? Se não pode usar pílula, não pode usar camisinha, não pode usar DIU, não pode usar nada disso, o que eu vou fazer? É simples, você vai se abrir à vida e vai confiar na providência de Deus, que Ele vai dar quantos filhos for da vontade dEle e também vai dar capacidade financeira, capacidade psicológica, capacidade espiritual para cuidar e educar de todos esses filhos. Se acaso vier a acontecer algum problema grave na sua família, não é? De desemprego, de doença, que seja um motivo realmente justo para que você possa espaçar essas gestações ou até mesmo adiar por tempo indeterminado, aí você pode lançar mão dos métodos naturais de regulação da procriação. O método mais conhecido é o método de ovulação bilis, por ser o mais eficaz. Então ele é o mais praticado. Porém, a gente tem que sempre ter essa consciência. Viver um matrimônio casto é viver um matrimônio aberto à vida. Nós temos essa possibilidade quando há a justa necessidade de espaçar as gestações, de se utilizar dos métodos naturais, porque eles não rejeitam nenhuma parte do outro, né? Eles estão em conformidade com a moral, porém sempre com esse ardente desejo de dizer: Senhor, estamos aqui, nós disponibilizamos a nossa fecundidade, esse dom da fecundidade ao seu serviço, porque queremos gerar santos para Ti, queremos gerar santos para a igreja. Sabemos que depende de nós os futuros sacerdotes, as futuras religiosas, os futuros pais de família e mães de família que vão construir um mundo cristão. Ou seja, a castidade conjugal também supõe a abertura à vida. Bom, a gente não teve muito tempo, mas a gente espera que esse vídeo possa ter contribuído para o seu matrimônio. Se você ainda não é casado, que você já comece a se aprofundar, né? A igreja tem muito material sobre isso, sobre a família, sobre o amor conjugal. E é muito importante que nós nos aprofundemos nisso,
Se somos, como diz o catecismo, convidados na vida de casados a viver a castidade conjugal, temos que saber do que se trata, o que é isso, como eu vou viver isso na minha vida a dois. Se você quiser saber um pouco mais, né, desse assunto, a gente faz um convite para visitar o nosso blog, encarniuna.blogspot. No mais, a gente agradece muito a oportunidade de estar dando essas palavras para vocês e a gente deseja um ótimo congresso a todos e que esse vídeo possa de alguma forma edificar a sua vida espiritual e a sua vida matrimonial. Até a próxima. Salve Maria. Salve Maria.